Saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloi Calgundá e este é o canal do YouTube, eu sou do blog Urumilá Tracifá. Esse blog é um blog tradicional, um blog que tem textos, você vai encontrar na internet em www.urumilatracifá.com.br. Então, se você gosta de ler, não deixe de ir no blog, ele tem um conjunto muito grande já de textos sobre esta religião, né, sobre Ifá, sobre Candomblé, sobre a religião de Orixá no geral, tá? Então não deixe de ir. Bom, neste vídeo, que é apenas uma regravação, uma nova versão, que eu não gostei da anterior, eu vou falar sobre o texto de Jó, sobre o texto do livro de Jó, da Bíblia, né? E por quê? Né? Porque o livro de Jó é um texto católico, mas ele remete, né? ele faz uma equivalência da teologia católica com a teologia que a gente tem em Ifá, aqui na religião do Orixá. É muito parecida, né? Muito similar, muito equivalente. E eu gosto, quando falo de religião comparada, trazer essa similaridade para vocês entenderem que a gente está, no final das contas, falando de um mesmo Deus, né? Essa é uma tese que eu e muitas pessoas temos. Os católicos não gostam muito não, mas nós temos. Mas eu vou explicar, eu vou fazer a leitura eu não vou fazer a leitura, eu vou contar qual é a história de Jó, não vou fazer leitura nenhuma, e vou explicar as similaridades no final para vocês entenderem por que eu estou dizendo que são similares. Quem tem interesse nesse tipo de abordagem e tal, fique até o final, senão tem outros vídeos para vocês verem. Bom, vamos lá começar para quem ficou. Então quem ficar até o final vai ouvir isso, eu esqueci de falar essa frase. Eu vou estar aqui brigando um pouco com o sol, né? Mas é um horário muito bom para eu gravar, mas eu não tenho muito o que fazer não, cara. Se eu ficar aqui, tá meio enrolado para mim aqui. Mas eu vou tentar dar uma melhorada aqui. Não tem muita coisa para melhorar não, gente. Lamento, mas hoje tá complicado nesse horário. Caraca. Então tá bom, então falando do livro de Jó, cara, para quem não sabe, está aqui, né? Você encontra aqui o livro de Jó, e é um livro do Antigo Testamento, né? Antigo Testamento. Para quem se interessa pela Bíblia, eu sou uma pessoa que tem algum interesse, não só sobre religião e teologia em geral, e a grande vantagem da teologia católica é que ela está muito no dia a dia, todo mundo conhece, então você fala alguma coisa que todo mundo sabe. Ele está presente no Antigo Testamento, é um dos textos antigos. É muito curioso, né? Um daqueles textos que a gente se fica perguntando por que está ali, né? Está ali porque a história é importante, sob o ponto de vista de Deus. Mas é uma história que teólogos de católicos e protestantes, né? Reformistas, eles não gostam muito não. Eu acho que a história de Jó, os católicos não gostam, e provavelmente vão citar muito poucos, né, padres ou pastores, porque toda a teologia construída pelos concílios, né, a história de Jó vai contra ela, né? Vocês sabem, eu ainda vou dizer que eu estou preparando um longo vídeo sobre essa história que eu vou falar agora de teologia, mas o que você tem hoje na religião católica é uma teologia construída por pessoas. Bom, toda teologia é construída por pessoas, mas é uma teologia construída nos concílios, né? Ou seja, esta teologia, que o pessoal diz que é a religião católica, né, que define, não é o que está aqui dentro, tá certo? Essa teologia não está aqui. Tudo que as pessoas dizem que é isso, tem inferno, isso aqui, a alma aí, sem explicar, tudo que as pessoas dizem que é a religião, como você deve se comportar, como que é Deus, como não está aqui, tá certo? Ela está aqui assim, ó, levemente aqui. Às vezes a pessoa pega assim numa frase 3 palavras, baseado nessas 3 palavrinhas aqui o cara constrói um livro, tá certo, né? Essa teologia que você tem hoje como teologia da religião católica, ela foi construída nos concílios. As pessoas juntaram, vamos fazer esse entendimento, vamos fazer aquele. Então foi um consenso ali dos concílios, de pessoas ali de critério ou estatura moral duvidosa, que construíram essa teologia, tá? Não é o que está lá. Então, tirando os evangelhos, os 4 evangelhos que descrevem, que eu acho que são importantes, que descrevem a história de Jesus, né, a história do Cristo, que foi muito relevante, é o que constrói essa visão da religião católica, né, e que, com sinceridade, né, a visão que é a visão que eu, na realidade, eu entendo, de novo, mas essa é a minha opinião aqui, né? A visão construída através de Cristo e nos evangelhos é o que deve ser de fato a religião, e aquela visão do Antigo Testamento
Aquilo ali, cara, é uma coisa que tem a ver com os judeus, uma coisa particular a ele. Se você for querer entender Deus, né, ou, né, Deus, através do que está na parte do Antigo Testamento, né, na parte do Antigo Testamento, você vai entender um outro Deus. Assim, o Deus que você entende, ou a religião que você entende, é do Novo Testamento, é outra coisa. Uma não tem nada a ver com a outra. Lamento, né? Não sei se as pessoas têm esse entendimento, mas olha só, não tem nada, nenhum vínculo com o outro, tá? Então, é importante. Mas o Novo Testamento, eu estou aqui falando, me estendendo um pouquinho mais, né? O Novo Testamento, ele tem esse foco, assim, tem os evangelhos da história, que diz os atos, os exemplos, aquilo é a parte bacana, tá certo, né? Que não foram escritos por aquelas pessoas. Essa é uma conversa, um dia eu vou ter, tá certo? Um pouco mais longa, mas estão lá, né? Agora, tem toda uma parte lá, toda aquela parte de Paulo e o Apocalipse lá de João, aquilo ali, cara, são produções literárias altamente questionáveis. As próprias produções de Paulo são totalmente questionáveis, a figura de Paulo é questionável. Na minha opinião, eu que não sou católico, então não estou no partido, mas quando a gente olha assim, assim, cara, não pode essa pessoa definir teologia. A maior parte das teses teológicas é porque está escrito em Paulo, Paulo disse isso, Paulo disse aquilo, então está no Apocalipse. Então a igreja católica, eu acho, né, apocalíptica, né, porque a maior parte das coisas ali é baseada na história do Apocalipse. É uma igreja apocalíptica, então ela deveria ser mais uma igreja de evangelho, não uma igreja de apocalipse, né? E os protestantes são um pouco pior do que isso, tá certo? Na verdade, eles conseguem ser pior dos que. Mas essa história, para quem não entende, a gente, né, no objetivo do canal é esse, a gente fala sobre religião do seu ponto de vista de Fá, né, faz essa comparação, mas essa conversa, para quem é católico, o cara devia acordar para esse tipo de coisa, né? Minha opinião também, né? Mas, minha opinião, ouvindo pessoas, né, lendo, estudando, vendo livros originais e ouvindo pessoas, né? Essa é uma conversa curiosa. Mas voltando à história de Jó, por que eu gosto da história de Jó? E gosto de outras histórias do Antigo Testamento. Eu não gosto do Novo Testamento, cara, eu não perco nem meu tempo com ele. Porque ali, cara, são coisas criadas, tá certo, né? Eu vou lá no Antigo Testamento, que são criadas também, mas são criações mais antigas, né? De repente tem alguma base fundamental lá, como é a coisa da história de Jó. Por quê? Porque quando eu vejo rabinos falando, principalmente os rabinos cabalistas, né, que são aqueles influenciados muito pela parte no período mesopotâmio, né, da Babilônia, quando eles falam teses teológicas, eu acho muito interessante. Por quê? Porque essas teses teológicas, então, as ideias que eles trazem da religião, me remetem muito à própria teologia que tem em Fá. Então, assim, olha, eu consigo encontrar similaridade com o que está no Antigo Testamento da religião com o que eu encontro em Fá. Eu não consigo encontrar nenhuma similaridade com o que está no Novo Testamento. Cara, a coisa é completamente, assim, sem contexto. Mas no Antigo Testamento eu consigo encontrar alguma similaridade. É sobre isso que eu estou falando. Eu queria trazer um aspecto importante, porque muita gente é católica, ou acredita nessas teses dos católicos, e eu estou aqui tentando, eu vou fazer vários vídeos, né, sobre isso, tentando desconstruir um pouquinho essa coisa toda, né? Mas vamos lá, vamos começar de uma vez, né? Qual é a história de Jó que eu estou falando tanto? Para quem não lembra, a história de Jó era assim. A história começa com a existência de Jó, que era segundo a história, era um servo muito especial de Deus, porque ele era uma pessoa boa, uma pessoa honesta, pessoa generosa, ele era uma pessoa que tinha filhos, tratava todo mundo bem, pessoa que se relacionava bem com a comunidade, pessoa que tinha posses, né? Ou seja, então ele é uma pessoa muito próspera e também muito integrada à comunidade. E aí a coisa começa, né, com um diálogo, no qual aí começa a história, ó, literalmente assim, no qual Satã, junto com os seguidores dele, né, junto com os anjos que acompanhavam Satã, está junto a Deus, e Deus elogia o Jó para mostrar para todos, olha como ele é uma pessoa exemplar, não sei o que, como é um homem, assim, essa é a pessoa que todos deveriam ser, né? Não sei se ele falou exatamente isso, mas vamos dizer que esse é o sentido que importa, né? Que eu não estou passando as palavras de Deus, que eu não estaria lendo lá o livro, eu não quero ler a história no livro, mas é assim. Aí o Deus fala isso, e o Satã, ó, o Satã, literalmente, Satã, que seria que Satã é o diabo, né? Satã é o diabo, né? Aquele que foi o anjo que se rebelou e foi pro inferno, tá lembrado? Todo mundo lembrado? Então, o Satã lá junto de Deus, ele, os anjos que seguem ele. Olha, Deus, eu acho que eu entendi, mas pode ser que não seja bem assim, né? Será que se Jó for submetido a coisa, perder, passar por problemas, com contrariedades,
ele vai continuar assim? Isso é muito importante, essa parte que eu estou contando agora. Ele vai continuar assim? Será que ele será essa pessoa se passar por tribulações? Porque enquanto ele está tudo bem com ele, é muito fácil ser bom, mas se ele tiver na dificuldade, ele vai passar? Será ainda essa boa pessoa que você imagina que é? Aí Deus, e esse pedaço aqui eu vou explicar longamente, tá? Fala assim, tá bom, então vamos fazer um teste com ele, né? Então, Deus permitiu que Satã e os anjos dele promovessem problemas na vida dele, mas disse, você pode fazer o que você quiser, menos você não pode fazer nada com ele, ou seja, você não pode afetar a ele não pode se afetar, você pode afetar as coisas que estão em volta dele, mas ele não pode. Ah, beleza, Deus, então foi lá. Então Satã foi naquele negócio do dia para a noite, Jó perdeu tudo que tinha, houve, sei lá, eu não lembro exatamente se foi uma tempestade, raios, não sei, eu sei que os servos chegaram e disseram o seguinte, olha, aconteceu não sei o quê, e perdeu tudo. Ele tinha perdido todos os animais dele, ele tinha 7 filhos, todos os 7 filhos tinham morrido, ele tinha ficado sozinho, sem nada, assim, tudo arrasado. Aí, completamente arrasado, perdeu, tinha poucos servos, tinham sobrado, a maior parte deles, todos tinham morrido. Aí Jó passou por aquilo, não entendeu, todo mundo questionou, ele não sabia o que estava acontecendo. E a reação de Jó, olha que eu estou simplificando muito a história aqui, né? Eu já ouvi essa história, eu recomendo para quem quer essa história com mais detalhes, você pode ter tem um canal da Tatiana Feltrin, o THT, que é um canal que ela faz leitura literária da Bíblia, então você vai encontrar a história de Jó lá, ela conta com bastante detalhe, recomendo. Outro também que tem é o canal Contraste, de um rabino lá, esqueci o nome dele, os nomes de rabinos são complicados, ele também fala sobre Jó, então vale a pena você ver com detalhes as histórias dele. Aí ele perdeu tudo, mas apesar de ter perdido tudo, aquele negócio todo, pessoas questionando, ele manteve a fé em Deus. Disse assim, olha, se alguma coisa aconteceu comigo e Deus permitiu, é porque deve haver uma razão, e essa razão não me foi explicada, então não muda nada. Então, apesar de ter sofrido aquilo tudo, Jó permaneceu com fé em Deus, acreditando que de Deus saía as coisas mais justas e que alguma coisa deveria ter acontecido com ele ou em volta dele, alguma coisa que justificasse aquilo, que ele não tinha as explicações, mas que ele aguardaria um dia para poder entender o que tinha acontecido com ele, mas ele seguia a vida dele. Aí Satã volta a Deus e Deus fala, tá vendo? O cara continuou, tá, mas e se alguma coisa acontecesse com ele, será que ele não mudaria? Né? Fez mais um segundo teste. Aí Deus permitiu que afetasse a Jó. Deus, acho que, se não me engano, a história é um pouco contrariada, permitiu, mas que ele não poderia morrer, ou seja, ele poderia, uma coisa que ele sofresse, mas não poderia morrer. Isso é muito importante. Essa coisa do morrer também, de que ninguém morreu, eu vou voltar nessa parte aqui. E aí, mais uma vez, o Satã foi lá junto com os anjos dele, né? E aí, o Jó foi acometido por uma doença de pele, é uma doença bíblica, uma maldição bíblica, eu não lembro exatamente qual é o nome dela, no canal Contraste o rabino explica, não é lepra, nada não. E aquilo ali incomodava ele, coçava, tanto que ele teve que cobrir o corpo com lama, se não me engano é isso, tá? Para poder não sentir aquele negócio, aquele incômodo, ele sentia, sofria muito com aquilo, ficou sofrendo. E novamente as pessoas começaram a questionar a própria mulher dele, existe essa fala da mulher, existem questionamentos de teólogos que dizem que não foi bem assim, mas eu vou dizer uma versão que eu vi, a mulher questionou fulano, por que você está assim, por que você ainda engrandece o seu Deus, se tudo está acontecendo com você. Ele disse que não tinha nada a ver, que alguma coisa está acontecendo, que justificava. Também os amigos dele lá da cidade foram lá, Jó, o que está acontecendo com você? Você é uma pessoa tão assim, está acontecendo isso agora, alguma coisa fez com Deus lhe abandonou. Todo mundo questionou a fé dele em Deus, questionou Deus junto a ele. Essas pessoas todas questionaram. Ele, mesmo assim, manteve a posição dele e não se alterou, né? Então, assim, e ele permaneceu com a fé, rezando a Deus ainda e pedindo esclarecimento sobre o que estava acontecendo. E aí, Satã volta a Deus e Deus fala, ó Satã, beleza, acabou, não faça mais nada, já acabou, está demonstrado que ele é essa pessoa mesmo. Então, Deus ordenou e Satã interrompeu todo o mal que estava sendo enviado a ele, né? Com isso, Deus também, com isso ele recuperou, ele sarou a doença dele, depois ele recuperou tudo que ele perdeu, as terras, os animais, não sei o quê, inclusive ele recuperou os filhos, deu de volta para ele os 7 filhos, ele teve mais 7 filhos, né? E recuperou os filhos que
que tinha perdido. Então, e a vida dele depois foi inclusive maior, ainda mais próxima, ele ficou superior àquilo do que tinha, né, tá certo? Aí tem um lance anterior, né, que ele, antes de ter negócio, ele volta aqueles amigos dele, fala assim, olha, nunca duvidem de Deus, o que vocês estão fazendo errado. Existe uma parte que é isso, que ele aconselhando os amigos a não duvidarem de Deus e tudo mais, tá certo, meu irmão? Enfim, essa é a história de Jó. E é uma história que ninguém gosta, né? Os católicos não gostam. Eu vou explicar agora, fazer algumas explicações, explicar por que os católicos não gostam, vocês vão entender, porque agora é que começa a parte interessante. Só um momento. Bom, então vamos lá às explicações, que agora vocês vão entender o sentido de ter contado toda essa história. Mais uma vez, eu vou dizer, essa história é muito interessante, e eu acho que os católicos e os protestantes gostam muito dessa história não. Eu vou explicar por que eles não podem gostar muito dessa história não, tá? Eu acho uma história muito legal, vou falar isso no final, tá? Primeiro, eu queria dizer você que teologia, isso que eu estou fazendo aqui, né, é a análise e interpretação de textos sagrados, né? No caso aqui, textos bíblicos, mas poderiam ser textos sagrados de qualquer religião. Isso é teologia. E teologia não é sagrada. Teologia é um processo humano, né? É uma pessoa qualquer lendo um texto e fazendo uma interpretação baseada no conjunto de conhecimento que ele tem. No caso da Bíblia, grande parte das interpretações elas são feitas baseadas no que está aqui, no conjunto do negócio, e também nos textos apócrifos, né? As pessoas devem entender que os textos apócrifos da Bíblia, que não estão no cânone, isso aqui é o cânone da Bíblia. As pessoas devem entender que o cânone são importantes porque eles trazem, às vezes, conhecimentos importantes, conhecimentos mais profundos e que não devem ser divulgados para todas as pessoas. Então, os textos apócrifos são importantes. Por exemplo, textos como Enoque, que é considerado um apócrifo, não é um texto menor, é um texto apócrifo. Então, por isso, ele é reservado para poucos, são poucos. Apesar de que a Bíblia Etíope, por exemplo, da Etiópia, a Bíblia Etíope tem o Enoque no cânone dele, mas o cânone é o que é comum. Ó, isso aqui é água com açúcar, todo mundo pode ter. Os apócrifos são aqueles que são mais específicos, né? Então, apócrifos são textos muito procurados, é um texto assim só de pessoas da parte bem interna da teologia. Então, teologia é isso, né? E por causa disso, por ser um processo humano, né? Não tem nada sagrado na teologia, tá? Não existe uma única teologia. Então, olha só, olha essa palavra importante, não existe nada sagrado na teologia. Teologia é um processo humano. Então, quando o padre fala a teologia dele ali, isso aqui é sagrado. Não, isso não é sagrado. Sagrado seria, e na verdade não é tão assim, seria as palavras de Deus, tá certo? Seriam as palavras de Deus, tá certo? Mas a teologia é um processo humano, né? E por isso mesmo existem vertentes. Você interpreta de um jeito, outro. Claro que existe um consenso. A gente concorda mais ou menos que essa é a teologia e vamos lá. Foi o que os católicos fizeram com os concílios, né? Eles criaram teologia a partir de concílios, teologia do nada, só brotando teologia lá, é o que tem lá. Mas teologia sempre é um processo humano, né? E não tem concordância para tudo. Você pode ter uma pessoa que interpreta um texto de um jeito e outra interpreta do outro. É como filosofia, né? Você pode ler uma história, entender aquela história, contar a história de várias vezes. As parábolas de Jesus, você pode contar a história de várias vezes, né? Por exemplo, aquela filosofia tem aquela história da caverna de Platão, né? Eu já vi umas 2 ou 3 interpretações do que é a caverna de Platão, todas elas muito interessantes, todas elas muito bacanas, tá certo, né? Então, o que você tem que fazer é tomar muito cuidado com essas interpretações, como a minha, você tem que tomar cuidado. Tem que ver se ela é razoável, parece certa, será que tem coerência. Eu sei que muita gente tem dificuldade para poder fazer essas análises, ou mesmo fazer julgamento se a análise é boa ou não, mas eu não posso deixar de dizer para vocês que vocês têm que ter esse cuidado para colocar. Isso, o próprio, na Bíblia, o próprio Cristo, né, o próprio Jesus alertou sobre isso, né? Existe uma parábola muito conhecida, vocês devem conhecer, né? Que é a parábola que tudo tem contexto, né? A parábola, na época, ele estava sendo muito questionado, de que ele estava pregando e as coisas dele não estavam dando um retorno para ele, a família dele questionava, todo mundo questionava, né? Ele estava sendo questionado naquela época. Essa parábola surgiu desse momento da vida de Jesus. E a parábola do semeador, né? Em que você pegava lá as sementes de trigo, você jogaria no chão, se fosse numa terra fértil, as sementes prosperariam e cresceriam. Se você jogasse em cima de deserto ou em cima de pedras, elas morreriam, não dariam nada. E se você jogasse no meio de espinhos, elas cresceriam junto com os espinhos, né? Então, essa parábola é muito interessante, porque fala isso que nós estamos falando aqui, do que é a interpretação da teologia, né? Eu já vi uma vez um teólogo protestante que eu não gosto, que eu acho que ele faz péssimas interpretações, ele usa de forma nociva
a interpretação, e eu vou dar o exemplo dele agora, né, o Augusto Nicodemos da Mackenzie, é a história ele contou essa história, ninguém sabe ainda porque esse negócio do crescer junto com os espinhos. Você sabe sim, Nicodemos. Eu sei, você sabe. São essas pessoas que pegam essas palavras e usam da forma errada, prejudicando as pessoas. Os espinhos é isso, é você pegar e manipular e usar de forma negativa as palavras que estão aqui, né? Que Jesus explicou a história dele. Essa é a parte, por que ela nasce junto com os espinhos, né? Então tome cuidado, cara. Você pode estar vendo aí as pessoas que estão falando isso pelos espinhos. Então tudo é relativo, né? Então, vamos lá. Então, feita mais essa meia introdução, né? Segunda introdução aqui do assunto, vou falar um pouquinho de interpretação. O que tem de interessante na história de Jó? A primeira coisa mais interessante, muito interessante de tudo isso, né? É a presença de Satã e dos anjos junto de Deus. Então, olha só. Esta visão apocalíptica, que surgiu só no Apocalipse, não está no Antigo Testamento, do diabo, de Satã ser o diabo. Não é bem assim, o diabo não é Satã. Olha só, assim, essas pessoas que falam isso têm várias palavras venenosas para dizer as coisas que elas dizem, mas é isso que elas falam. Satã, diabo e Lúcifer, para eles tudo é a mesma coisa. Então, Satã, né? Eu já expliquei sobre Satã antes, mas eu estou voltando aqui nesse assunto, né? Então, Satã estava lá, juntinho de Deus, conversando com ele, fazendo coisas amando de Deus. Então, não tinha anjo caído nenhum. Aí alguém vai dizer, não, mas o anjo caído é Lúcifer, não é Satã? Me poupe, gente. Você vai dizer que tem dois agora? Olha só. Satã estava lá com os anjos dele, né? Então, tinham seguidores, todo mundo no céu, batendo papo com Deus lá e negócio. Por quê? Porque eu já expliquei, Satã era um cargo. Satã, antigamente, era o nome do advogado de acusação, do promotor público. Então, se tinha um advogado de defesa e o promotor. O promotor era o Satã. Satã significa o questionador. E a função do anjo Satã era justamente questionar a natureza, a fé humana, a natureza humana, a bondade real que as pessoas tinham nela, no coração delas, para não ser uma coisa aparente, ser de fato de dentro da alma delas. Satã era o questionador. O objetivo de Satã era saber se você, como ser humano, é de fato uma pessoa boa e que segue a bondade, né, e a honra, o caráter sai de dentro de você de fato, ou seja, você está seguindo as coisas que Deus espera dele. E por ser isso, justamente para que Deus possa lhe abençoar. Então, o que Satã evita é que Deus abençoe pessoas que sejam só uma casca. Tá? Esse é o conceito do Satã, e é o conceito do Satã que está aí em Jó. É esse o conceito que é explicado. E por que eu estou falando disso? Por quê? Porque esse é o mesmo conceito. Então, a primeira coisa é isso, né? Essa é a parte, a presença de Satã aí. As pessoas se incomodam, por quê? Porque essa construção do diabinho, que fica tentando e pegando as pessoas, pegando as mulheres, do Lúcifer, do anjo caído, isso não existe no Antigo Testamento. Gente, olha só. Não tem no Antigo Testamento. Tá certo? Esse negócio desse diabo caído, inferno e tal, isso só tem no Novo Testamento. E eu vou falar mais uma vez, não dou valor nenhum, o Novo Testamento é muito ruim, obra humana. E essa coisa, eu acho que aparece assim, tanto que você vai procurar no Antigo Testamento, você não vai encontrar o diabo em lugar nenhum, referência nenhuma. Inclusive, algumas referências que são encontradas são traduções erradas. Esse negócio de tradução de palavra é muito complicado, é um troço bem chato esse negócio de Bíblia, né? Porque traduziu errada a palavra, não significava isso. Mas eu vou dizer para vocês que é isso mesmo, que em alguns casos são traduções diabolos, né? São traduções erradas do que está na Bíblia. Né? A expressão, eu vi as pessoas explicando, a expressão que dizia essa divindade, alguma coisa, um anjo, e aí aquela pessoa foi traduzida como diabo. Então, você não vai encontrar no Antigo Testamento dessas pessoas que analisaram profundamente. Eu também vi, eu já cheguei quase até o final de todo o Antigo Testamento, e você não encontra lá o diabo, você não encontra essa coisa que a Igreja Católica definiu, o diabo, o inferno, isso não está lá no Antigo Testamento, cara, assim, não está lá colocado. Existe uma interpretação humana, e é fato, existe uma interpretação humana, isso baseado no Apocalipse de Jó, e não no que está lá, tá? Então, não tem. Então, a primeira coisa que tem no Jó é um dos textos do Antigo Testamento que contraria essa visão de inferno, de anjo caído que se rebelou contra Deus e tudo mais. Só não é o que está ali, não. No que pese o livro de Enoque falar sobre algumas coisas sobre isso, mas sem querer falar sobre o livro de Enoque. Estou falando que no contexto de Jó está dizendo que, olha só, o Satã é um anjo que está cumprindo missões de Deus. Essa visão do diabo, eu não vou falar sobre, vou fazer um vídeo sobre o mal, um dos próximos vídeos que eu vou fazer sobre o mal.
rapidamente, porque isso é um tema extremamente longo. Mas essa visão do diabo como anticristo é uma visão medieval, né? Ou seja, foi e incentivada pelos judeus tardiamente por causa do exílio na Babilônia. Os judeus precisavam botar a culpa em alguém pelo exílio na Babilônia. E aí eles criaram, a partir do livro de Enoque, que na época era muito popular, criaram essa coisa da tese do diabo, do anjo caído, e que foi o diabo que fazia. Então, todo o mal que ele sofreu não foi Deus que tinha feito ele sofrer, tinha sido o diabo. O que não é verdade, né? Basta você ler os livros do Antigo Testamento e ver que sim, foi Deus que fez o mal com ele, que fez ele sofrer, que ele disse, eu fiz com você, não sei o quê, papapá. Aquilo está muito claro, mas aí eles inventam a figura do diabo para poder aliviar de Deus, porque Deus só pode ser amor, Deus só pode ser coisa de amor, o que não é verdade, o que está no Antigo Testamento não é esse Deus que eles estão contando, né? Então, essa é a primeira tese, né? Quando você vê a história do Jó, você não vai encontrar lá, né? Então, e o que eu estou falando, a ligação com o Ifá, por quê? Muitas coisas ligam na nossa teologia, né? Que eu já contei aqui, né? A questão de Elenini, né? O infortúnio, a divindade do infortúnio, que fica lá nas portas do salão de Deus, né? Na teologia Urubá, Deus tem um grande salão, só entram as pessoas escolhidas. A gente entra uma vez lá para poder pedir o destino da vida, e a Elenini tem acesso aí. Eu não sei nem se Elenini tem acesso, mas o Orumilá tem acesso, Exu tem acesso. Isso é dentro da teologia, né? Então, Deus é muito reservado aí, mas nós temos acesso. Quando a gente vem para cá, a gente vai à frente de Deus, junto com o Orumilá. Então, isso é importante, temos essa consideração. Tá lá. Então, a figura de Elenini é equivalente a esse Satã, né? Eu já expliquei isso no vídeo sobre Elenini, que quem assistiu sabe. O Satã, o questionamento, saber se a gente é uma pessoas boas mesmo, saber o que está dentro do nosso coração, saber se a gente é a pessoa que merece as bênçãos de Deus. Sim, isto é a figura de Elenini. Ou seja, então nós temos aí em duas religiões diferentes, com nomes diferentes, divindades, né? Ou seja, emanações de Deus que têm a mesma finalidade, então é muito parecido. E isso está justamente naqueles odus que eu falei para você já, quem viu os odus, no Ireté, no Irossum e até no Otuá, né? A questão da figura da Janus tentando pelo lado errado, né? A Jé com essa missão de tentar pelo lado, para que você possa ir pelo lado certo por opção. Inclusive, lá no canal Contraste, aquele rabino, ele tem um vídeo que ele fala sobre os demônios. Esse é um vídeo interessante. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu acho que vou fazer um vídeo sobre isso para comentar. Achei muito legal. O bom seria vocês verem o vídeo para depois eu comentar. Mas o rabino ele fala justamente sobre isso, que o papel dos demônios no mundo, do diabo, ele não fala do diabo, tá? Ele fala dos demônios, tá certo? Né? Ou onde estão ali. É justamente esse, desistir na terra no sentido de trazer dificuldades para que a gente vá para o bem por nossa opção e não porque a gente, por conveniência, né? Deixa eu obrigado. A gente tem que querer ser bom, a gente tem que querer ter virtudes, tá certo? A gente não pode ser obrigado a ter virtudes, aquilo tem que nascer de dentro. E essa coisa de você não ser obrigado a ser virtuoso, daquilo que de dentro de você, ele é testado através desses, no caso dos cabalistas, dos demônios, no caso aqui do Satã, com os anjos que tem essa função lá. Aí ele explica essa função, por que tem um anjo junto à terra, por que eles fazem isso com a gente. Mas não tem nada disso de inferno jogar a gente, para querer fazer o mal pelo mal. Mesmo no Antigo e Novo Testamento, a própria passagem de Jesus pelo deserto, no qual o Satã, né? Na verdade o Satã vai lá para tentá-lo, para que ele use o poder dele, né, que Jesus tem, é parte disso. Lá não houve um prejuízo. O que ele queria assim, fulano, olha só, você não tal, usa aí seu poder, faça as coisas que você tem que fazer. E Jesus se manteve, ou seja, o Jesus humano, né, se manteve naquilo e foi honesto de dentro para fora, ou seja, ele teve toda a tentação, teve toda a motivação para fazer. Eu falei quando falei sobre Ireté, né? Aquela história do Jesus no deserto é Ireté, né? Assim, é o que está em Ireté, a ideia lá. Então eu estou falando isso porque para vocês entenderem que nós temos de fato uma teologia muito similar. Nós estamos falando de religiões que representam Deus da mesma maneira. Isso é uma oposição minha, algumas pessoas entendem. As religiões representam Deus e religiões, quase todas elas, representam Deus da mesma forma. Às vezes, com algumas variações que são questões de entendimento humano, mas no geral elas representam da mesma maneira. Que é assim. A outra coisa que destaca também na história aqui, né,
na história de Jó, é o valor sobre o Iuá, sobre o caráter, né? Isso é uma coisa que também está em Fá, né? O caráter é acima de tudo, você ter o caráter, aquilo que sai de dentro, você ser uma pessoa boa, linda, boa por dentro, né? Isso está na história de Jó o tempo todo, aí está em Fá também o tempo todo, o valor do caráter na pessoa humana. Bom, outro aspecto que eu quero comentar que é importante é a questão da, de novo, é um comentário acidental aí, que eu vou dizer para justificar as nossas teses, a nossa teologia. A questão da vida, né? Lembra, olha só, Deus, por conta de Jó, Deus vai lá e tira a vida de um... Isso é importante, isso é sutil. Você não percebe quando... Eu estou falando, agora a teologia é um exercício interessante. A pessoa, quando preocupa em teologia, ela fica preocupando em detalhes, assim, significativos para poder passar para vocês. Olha só, Deus permite que os anjos matem as pessoas morrem, inclusive matam os filhos de Jó. Ele pôde matar. E depois ele devolve os filhos, né? Nascem de novo. Mais 7 filhos. Ele perdeu 7, mais 7. Aí, essa é a coisa. Então, o que eu posso dizer para isso? Olha, se Deus permite que Satã mate pessoas por conta de um desafio a Jó, isso quer significar, gente, de novo, é teologia, quer significar que essa questão da vida é uma questão relativa. É muito mais fácil a gente entender a vida do seu ponto de vista de que eu falo aqui em Fá, que seja a vida, que seja um ciclo, que você vai, sai e você volta de novo. Se a vida fosse da forma como os católicos falam, que é um tiro de uma bala de prata, que você entra, saiu daqui, você vai ficar lá adormecido esperando o mundo acabar, não é isso que eu falo, a Igreja Católica é apocalíptica. Você vai ficar esperando, então não teria sentido Deus acabar com a vida de pessoa, porque acabou com a vida, fulano, teve aquela existência, você acabar com a existência dela, acabou, ela vai ficar parada esperando junto a Deus, ela nunca mais vai voltar a viver, ou seja, você interrompeu alguma coisa que ela foi interrompida sem culpa nenhuma. Aquelas pessoas que morreram não fizeram nada de errado, foi só um desafio de Deus a Jó lá, está querendo provar como é que elas podem, como é que Deus pode terminar com a vida daquelas pessoas de forma tão simples, foda-se, né? Acaba com a vida delas, né? Mata todo mundo, né? Inclusive os filhos de Jó, né? Os filhos de Jó. Então assim, aí, pensa nisso. Para ser esta visão, para isso poder existir, pode, assim, do seu ponto de vista, isso pode existir? Pode, não tem nenhum problema, porque a vida é um ciclo, você retoma, se você encerra essa vida, você vai, no próximo negócio, nascer de novo e você volta a viver. Então significa o seguinte, beleza, mas aquilo ali foi interrompido, mas no caso dos filhos, eram crianças, interrompeu, aí nasceu de novo, você teve pouca perda. Deus devolve, ou seja, se a gente entende vida como ciclo, como efêmero, como a alma eterna, e como a vida como efêmero e com vários ciclos, isso que Deus pediu para ele fazer não tem nenhuma relevância, nenhuma importância. Assim como também as 50 milhões de mortes que Deus mandou as pessoas fazerem e que está na Bíblia, tá certo? Assim, procura lá, Deus matou. Eu vou publicar um texto no blog, que é um extrato que o José Beniche me mandou, que tem lá, extraído da própria Bíblia, que são trechos onde Deus faz o mal ou mata pessoas. Você vê, isso tem sentido? Tem, porque se você for entender isso, né? A vida efêmera e a alma eterna, cara, não tem problema nenhum. Você voltou, começa de novo, começa direito. Tá certo? Então, assim, isso faz sentido. Então, nesse ponto do livro, e olha, depois ele devolve os 7 filhos. Aí você diz assim, olha, eu posso entender, isso por minha criatividade, que esses 7 serão os mesmos 7 que saíram antes. Assim, basicamente o cara saiu, pum, e nasce de novo. Mas começou tudo de novo. Começou, mas começou. Mas continuam sendo filho de Jó e da mulher, e um continua tendo a mesma vida. Entendeu? Então, essa é uma interpretação minha. Estou dizendo que seriam os mesmos 7, tá certo? Mas baseado nesse contexto que nós estamos falando aqui. Então, o que eu quero dizer é que essa parte da vida, ele ter mandado tirar a vida das pessoas por conta de Jó, não a vida dele, vai muito ao encontro da forma como a gente enxerga a vida, né? E presta atenção nisso, entendeu? Então, assim, mais uma vez, mas é uma concordância. E essa visão da vida, se você for perguntar lá, imagine você fazer esse questionamento, falar isso aí para padres e pastores, eles vão inventar. Eu já vi padres e pastores sem questionar, principalmente pastores que são sem vergonha, né? Eles inventam uma coisa, não sei o que, papapá, que você, assim, você tem que ser idiota para acreditar naquelas coisas que o cara fala lá, cara. Mas beleza, mas entendeu? Esse é o segundo aspecto aí que eu queria trazer para vocês. E o último aspecto, então, mas o segundo aspecto mais importante, né? Que é mais uma similaridade teológica e está muito mais próximo da visão que a gente tem em Fá do que essa visão que os católicos passam aí de vida, de inferno, de existência e tal, né? Pensem nisso, né? Avalie sobre isso. O último,
é que a história de Jó é uma apologia à fé, né? Assim, por isso que eu gosto dela. É uma apologia à fé, em você manter a fé, de você ser uma pessoa de caráter. Então, assim, no livro de Jó estão aí, tá retratado coisas importantíssimas, né? Que está no core da religião, principalmente da religião de Fá, né? Que é a questão de você ter que ter caráter na vida, de Deus abençoar. Olha só a missão. Deus abençoa as pessoas que têm bom caráter, as pessoas que são justas, honestas, generosas. Essas pessoas terão as bênçãos de Deus, serão lembrados, considerados, elogiados por Deus. Então são as pessoas que estão em alta conta com Deus. O fato de você ser testado e atribulado para que aquilo seja uma coisa natural, a existência do Satã, Elinini, e dos Adjogum, ou dos anjos que acompanham ele lá, né? A questão do Yuá, né? E por fim a fé, a demonstração da fé, a fé acima de tudo, a fé que você não está sozinho, que foi o que Jó demonstrou. Não estou sozinho, existe Deus na minha vida. Se essas coisas acontecem e não foram coisas que eu provoquei, isso deve ter uma razão para estar acontecendo e tal. Ele buscou essa razão não contra Deus. Deus não é tratado por ele como se fosse um demôniozinho qualquer, mas sim como um Deus superior, né? De fato, aí existe em Jó, existe o tratamento de Deus pela grandeza de Deus, que eu gosto disso, né? Porque a maior parte dos tratamentos de Deus nos textos judaicos, eles consideram Deus como um Deus menor, né? Um Deus guerreiro, um Deus da guerra, lá, um Ogum da vida. É assim que eu vejo, né? Se você vai olhar, pelo meu ponto de vista, a forma como os judeus tratam Deus é como se a gente tratasse em região de Irixá, Ogum. Para eles, né, não é um Odumare. Deus e sua grandeza é o Odumare, a grandeza de Deus. E Jó demonstra essa grandeza de Deus, tá certo? Então, Jó acredita em Deus, em sua grandeza, em seu aspecto maior, ele não fica preocupado em coisas menores ali, né? Tá certo? E na interferência, que ele gostou. Então, e isso, em fato, foi quem viu os 2 vídeos sobre o Odus que eu acabei de fazer, tá lá retratado, como eu falei, em Oxé, né? Oxé fala sobre isso, sobre a fé que você tem que ter. Então, Oxé é a fé de você acreditar, de você rezar, de você crer em Ofum, né, que é o complemento dele, que é essa fé baseada na verdade, no caráter, na coisa limpa e tal. Então, Oxé e Ofum são os Odus que, pelo desenho deles, são Odus que se complementam, né? Tem Odus que eu já falei para vocês sobre Odus, tem Odus que às vezes eles são o reflexo oposto, né, que eles se opõem. Então, como você pega Irosun, Ioari, Obará e Ocaran, eles são justamente opostos, né? Então, justamente, o Gundai e o Osai não são opostos, mas assim, o Gundai, a resolução dos problemas pela terra, ações na terra, e o Osá pelo Orun, né? Então, e você tem uns que se complementam, né? Quando você pega Otuá e Cá, você junta, você pega Ireté e Torupom, você junta, são duas cujos significados se complementam, com aspectos diferentes. E no caso de Oxé e Ofum também, são duas que se complementam. Quando você junta os dois, eles formam as duas barrinhas ali. São duas que se complementam. Então o Oxé, o que está em Oxé, se complementa e não se opõe ao Ofum, né? Então, quando você bota os dois juntos, né, Oxé e Ofum, que é um par, né? O que está em um e o outro, na verdade, é um complemento, não é uma oposição. Aquilo ali se junta para fazer o significado real dos dois. Então, quando a gente vai interpretar Oxé e Ofum, você tem que se juntar os dois. Tá certo? Você sempre pode olhar o Oxé e Ofum com significado global e separado, porque quando você mas aqui está sobre esse aspecto e não sobre aquele aspecto, entenderam? Então isso. Então, por isso que eu gosto dessa história de Jó, uma história que reflete muito isso, tá certo? Muito bem, era isso. Espero que esse vídeo tenha ficado melhor do que o anterior, menos confuso, tá bom? Abraço a todos. Quem viu 2 vezes, agradeço por ter visto 2 vezes, se não, vê o próximo. Só para encerrar, né? Eu queria dizer, eu vou falar em outros vídeos, né? Eu tive que ativar, eu ativei a monetização dos vídeos, então devem estar passando aí anúncios que não passavam antes, né? Eu não sei se vou manter isso sempre, isso não me interessa, mas eu ouvi falar que isso aí aumenta a divulgação, né? Claro, pareceu natural, né? O YouTube se interessa em divulgar mais vídeos que tem monetização dentro. O meu não tinha, então ele devia cagar para isso, tá? Beleza, vamos ver o que vai dar. Se melhorar, beleza, se não, dane-se, eu tiro.